Ok. Pronto, agora faça outra figura gráfica em outro local. Faça outra figura gráfica em outro ponto do gráfico. Identifica para mim. Outra figura gráfica diferente, tá? Você já usou, já fez essa, então faça outra agora. Ok. Mais 3 agora. Agora outra figura gráfica, diferente dessas duas que você já fez, tá? Que figura gráfica é essa aí? Abra o. Abra o Word, alguma ferramenta de texto para você digitar, já que você está. Isso, bloco de notas, isso. Certo, fundo duplo. Ok, me mostre aí o fundo duplo. Certo. Isso aí é um fundo? Dá um zoom nesse gráfico aí. Isso aí tá no fundo? Tá no. Não tá no fundo, né? Seria um fundo duplo aí? Eu tô quase no topo, você tá chamando esse de fundo duplo. Ah, sim. Agora você. Certo. Agora de uma tendência macro. Me mostra um fundo duplo com anomalia na tendência macro. Está anômalo esse cara? Cadê? Só um que não tá, né? Não, tranquilo, beleza. Faz o seguinte, mostra pra mim um ombro, cabeça, ombro e um ombro, cabeça, ombro invertido. E aí, pessoal, isso aí é um ombro, cabeça, ombro? Sim. E, não, né? Se disser sim, por quê? Oi? Por que o ombro, cabeça, ombro aí? Porque Ele o não tem a cabeça. trendline aí, né? Não dá outra versão, não. Quem acha que isso é um ombro, cabeça, ombro? Eu não acho que seja, não perfeito, não. Eu acho que é. Não perfeito não é. Ele poderia se caracterizar, mas eu levaria como confluência a relação do volume dele, que no primeiro ombro existe um aumento de volume, tipo, o volume está alto. No topo do meio, que seria a cabeça, ele está moderado, e no terceiro topo ele teria que estar mínimo. E não, eu não consegui ver isso nesse ombro, cabeça, ombro. Uhum, exato. Deixa eu. Mostra aí, Lucas, o gráfico novamente.
Isso aí não seria um. Você não estaria traçando aí. Olha a pergunta, tá? Você não estaria traçando aí as ondas 3, 4 e 5, A, B e C, não? Pergunta, tá? É, também a onda de Elliott completa. Um, dois, três, quatro, cinco, nove, 10. Seria esse caso? Sim, Corrigiu quantos por cento as ondas A, B e C? Por que não? As ondas A, B e C corrigem até quantos por cento da fibra? Até quanto da fibra? Que vem a 1,8? Tem certeza que é só até a fibra a 61,8? Corrige até 61,8? Então me mostra no livro. Instagram pra mim, o cara pode colocar o que quiser lá, tá? Quero ver na literatura. Me mostra aí na literatura. Onde é que você viu isso na literatura, tá? Se não viu na literatura. Porque o cara pode colocar o que quiser lá. Ele pode dizer que. Ele pode dizer que a Terra é plana. Ele pode dizer que a Terra é oval. Ele pode dizer qualquer coisa no Instagram, entendeu? Pois é. Então, me mostra na literatura. Certo. Certo. Alguém tem alguma literatura aí que possa compartilhar e mostrar? Para ajudar o Lucas? Ela não é Uca, tem um só o dedo. Everton, que estava compartilhando um bocado de livro aí, de conteúdo. tenho. Mostrei. Mostrar como. Alguma literatura, pô. Sobre ondas de Elliott. Quer que ele mostre na É? literatura que ele falou. É o que você quer saber mesmo? Eu quero que ele mostre na literatura aquilo que ele falou, que as ondas A, B e C corrigem até 61,8. Corrige até 100% da perna. É o que, rapaz? Ela não é até 100%. A única coisa que eu lembro, assim, mais ou menos, é que a onda 4 não alcança o nível de preço da onda 1. Não, isso aí são regras, pô, tipo, a onda ABC ela corrige até 61,8, 50% das ondas 1 até a quinta. Né, porque eu corre. perguntei a ele,
Eu perguntei a Lucas se ele tem certeza que corrige. Tem que ser exatamente até 61,8. Se for 61,5, não é uma onda de alívio perfeita. E ele disse que sim. Aí eu quero que ele me mostre na literatura aonde está escrito que tem que ser 61,8. Se não for 61,8, não é. É binário esse negócio, sabe? Eu acho que ela corrige até onde ela quiser. E aí, eu quero que vocês me mostrem na literatura. Entendeu? Tem que ser até 61,8. Se for, não mostra na literatura, tá? Peraí, eu vou ver se eu acho. Vê se tu acha aí. O foda é que é impressionante. Quando você não tem a curiosidade de achar, você vê toda hora. Agora, quando é pra procurar algo fixo, você não encontra em lugar nenhum. Uhum. Cadê Lucas? Lucas? Se não achou, vamos pular, tá? Pra gente ter mais dinamicidade aqui na avaliação, tá? Não achou não, né? Lucas? Cadê Lucas, rapaz? Parabéns, tá aí? Oi, dei uma caída e voltei. Ah, beleza. Você tem alguma literatura aí fácil? Eu tô pelo meu celular, meu querido. Você tem alguma literatura fácil aí que possa mostrar para os meninos aí até quantos por cento as ondas de Elliott corrigem? Porque o Lucas afirmou aqui que é até 61,8, tá? Se não corrigir até 61,8, tá errado. Não é uma onda de Elliott perfeita. Eu queria que ele mostrasse aonde foi que ele viu. Ele escreveu no Instagram. Aí eu falei, Infelizmente, Vini, essa informação que eu tenho é de você mesmo. Quando foi uma avaliação que você fez com a gente, na verdade foi uma atividade sobre ondas de Elliott, e aí depois você perguntou. E aí você trouxe a informação. certo. Não queria que ele me mostrasse, entendeu? Entendi. Se eu estivesse fazendo essa avaliação agora, eu já ia perder esse ponto aí, porque eu fui medíocre. Eu Não, tranquilo. não fui atrás de literatura, eu me conformei com o que você me disse. Perfeito. Cadê Lucas? Lucas, volta aí, vá. Vou compartilhar a tela de novo. Vamos continuar para não ficar muito tempo parado aqui, tá? Ó, eu perdi o impresso que eu tinha aqui, só que eu tô pelo celular, não dá pra me compartilhar a tela. Você quer saber o quê? Não, eu queria que você mostrasse para alguém mostrasse para Tá, não dá pra me Lucas mostrar que eu tô no celular. Eu tô até na com a literatura. Aham, não, tranquilo. Perfeito. Ok, então. Eu não tô em casa.
Na verdade, até 38,2. É, o que eu tenho na literatura aqui, ó. Tem até escrito aqui, a onda D corrige 38,2% da Não, onda A. as ondas A, B e C, toda essa Ah, toda é. correção, Tá. toda A, B e C, tá? Não é somente Ah, uma onda, não, as 3 ondas. Não sabe, né? Ok, tranquilo. Menos um ponto, viu? Deveria saber, viu? Vamos isso é na seguir. habilitação. É, vamos seguir, vamos Na seguir. habilitação em 3 pontos já era. Pois é. Meu querido, faça o seguinte, me mostra agora o Teorema 2 aí. Teorema 2. Beleza, já tem uma anomalia aí. Perfeito. Mostra mais umas 2 opções aí. Se fosse uma cobra, ele mordia, viu? Tá passando por um ali. Tem mais outra aí. Antes dessa. Antes. Ah, pronto. Agora faz o seguinte, coloca o gráfico em 30 segundos. Você opera como, hein, Lucas? 1 minuto, 30 segundos, 5 minutos? Como é que você opera? M1? Beleza, bota no gráfico em 30 segundos. E aí eu quero que você faça duas entradas. Duas entradas. Na verdade, vamos fazer para ficar mais dinâmico. Eu quero uma entrada usando o teorema 1, uma entrada usando o teorema 2, outra entrada usando o teorema 3, tá? Valendo aí. Vê aqui, ó, a sequência ABC corrige. Peraí, cadê? Corrige a sequência 1, 2, 3, 4, 5. Sim, mas até quantos por cento? Tem não dizendo aqui. Onde eu achei, né? Se corrige 1, 2, 3, 4, 5, então é 100%, né? Ou não? Não, minha pergunta é a seguinte. Você tem as ondas 1, 2, 3, 4, 5, certo? Certo. Ela varia, tem uma variação do preço. Do início da onda 1 até o final da onda 5, certo? As ondas A, B e C, elas fazem uma correção dessas ondas 1, 2, 3, 4, 5. Então, só pegando as ondas A, B e C, quando termina a onda C, certo? Aquele preço que ele atingiu ali, ele corrige essa correção aí. É até quantos por cento das ondas 1, 2, 3, 4, 5, de todo deslocamento que foi feito das ondas 1, 2, 3, 4, 5.
Não, não é uma pergunta difícil de responder, tá? Eu não estou perguntando nada muito coisa que a gente faz no dia a dia aí, tá? Segundo o que eu acabei de ver aqui, é até 50%. 61,8% do movimento total mesmo. Até 61, olha só. Quando Até fala 61,8. até 61,8, La Do Porta movimento do total da pernada total, da fibra, sim, da projeção. Aham. até 61,8 quer dizer que tem que ser exatamente 61,8? Não. Pode ser 61,5? É até 61,8. Pode ser 61,5? Eu Pode. acho que não descaracterizaria a onda em si. Então, Pode ser 61? pode. É até, né? Não é? Pode Não ser é até, pode ser até 38,8, né? Mas entender é questão de interpretação, né? 38,2. É, 38,2. E aí, Ramis? Quando eu falo que uma coisa pode ir até 61,8, se chegou 61,5 tá errado? Não. Não, Vini, até porque quando se trata de mercado tudo é especulação, né? Exato. Então Nada é perfeito, né? se corrigir em 50%, se corrigir em 50, está correto? Tá, Tá também. correto, sim, até porque a gente está falando de escala de Fibonacci, que também é baseado em Φ, né? Exato. Então, mas aí tá, Matheus, entre 50 e 61,8, onde é que está escrito na literatura que tem que ser entre 50 e 61,8? Eu preciso que vocês me mostrem com base, entendeu? Se você mostrem, assim, no livro tal, ele diz isso, isso, isso e isso. Se fala até 61,8, certo? Se corrigir, se o gráfico, as ondas ABC corrigir 60% das ondas AB 1, 2, 3, 4, 5, então, ok. É só uma questão de português, interpretação do texto que está escrito aí. Se eu falo que eu posso ir, é válido ir, é válido você caminhar até 1 quilômetro. Então, se eu caminhar 900 metros, ainda é válido? Sim. Mas se eu caminhar 1,5 km, não. Certo? Se eu caminhar 1,5 km, não. Porque o limite é 1 km. O meu limite é 1 km. Mas se eu caminhar 950 metros, ainda é válido porque eu estou dentro do limite, tá? Que entrada foi essa aí, meu querido? Você acha que vamos lá. Você acha que nessa figura gráfica aí, o gráfico ele iria subir, continuar subindo ou descer? Tinha input ali, não foi? Eu não percebi, perdão. Mas essa figura, olha só o comportamento desse gráfico. Você acha que o gráfico ele ia descer aí? O gráfico ia descer aí, Everton? Pela figura gráfica que ele traçou aí. Não. Era um Por quê? triângulo ascendente. Então, Lucas, aí é um triângulo ascendente ou descendente? Simétrico. E aí, decida aí, Lucas e Everton. Decida entre vocês dois aí. É um triângulo ascendente ou simétrico? E Ascendente. fogo no parquinho. É. Para resolver a questão, defina
Pois é. O que é um triângulo ascendente e um triângulo simétrico? Cadê? Mostra a simetria aí. E aí, Everton? Oi? E aí, Everton? Olha aí, ele tá mostrando aí, ó. Rapaz, aquele, eu tava falando dessas linhas que ele marcou aí. Tava mais para ascendente do que para simétrico. Agora, o que motivou você entrar aí, meu querido? Tocou numa resistência, certo. Dá um zoom nesse gráfico aí pra mim. Certo. Mas dá um zoom pra mim nesse gráfico aí. Sim. Onde é que tá o erro aí agora? Mostra aí. Faltou uma coisa pra você aí, meu querido. Certo. Faltou um conhecimento aí, viu? O fato de você ter tomado esse loss aí, tá? Faltou um conhecimento aí. Alguém quer falar aí? O que foi que faltou para ele analisar melhor e ter evitado esse loss? Quem quiser falar, pode falar. Eu não vi a entrada dele. Entrou pra quê? Ele entra nesse candle que ele marcou aí, tá? Essa linha amarela, esse candle de baixo. Pra Fez put? um pavio, ele entrou para put, tá? Ele entrou put. E aí tomou o loss. Aí onde tá Dá um de zoom, meu querido. equilíbrio, Dá um zoom, meu querido. E dá um zoom. Isso. Aí, onde está esse candle vermelho aí? Ele viu esse candle, de o pavio amarelo? tocou na resistência, essa linha vertical amarela, aí viu a anomalia, e aí entrou para put, e aí tomou nós. Aí ele está dizendo que essa é uma figura que o gráfico iria descer. Que mostraria que o gráfico iria descer. Por isso que ele entrou para put. O que é que faltou aí para ele? eu particularmente, eu avaliaria o alinhamento da tendência dos fractais de fundo. Eu particularmente olharia isso. Só se você olhar os fractais de fundo, aí estão todos ascendentes. Os fractais de fundo estão mostrando uma tendência, né? De alto, né? De alta. Isso, e eu sempre fico procurando ver se ele não vai montar um pivô, principalmente que ele está montando pelo menos uma micro tendência ascendente, entendeu? Pois é. Analisando micro tendência aí, certo? Percebeu que ele fez uma onda, certo? Quando ele chegou no afunilamento aí da figura, ele fez uma onda micro, tá? 1, 2, e aí depois ele fez praticamente um topo duplo ali, né? É verdade. Fez praticamente topo duplo, né? E se você verificar essa questão da reversão da polaridade de suporte para resistência, tem uma área bem respeitada que pode ser zona de equilíbrio. Exatamente.
Então, Lucas, eu acho que faltou um conhecimento aí daquilo que eu estava falando com você hoje, que você perguntou para mim, certo? E pediu para mandar um áudio, eu não mandei o áudio, eu mandei para você o caminho, tá? Eu não disse para você, eu não respondi para você, mas você, olha, você precisa estudar isso, isso, isso e isso. Entendeu? Aonde você pode encontrar. E alguém pode dizer aí o que é que está faltando aí para poder ter melhorado essa análise dele aí? Aí no VPA, por caso onde ele exemplo. À marcou. luz da VPA, à luz dos conhecimentos de Ana Cowley que eu falo lá, do volume de Ana Cowley aí. O que seria isso aí? Então, Volume decrescente é o quê? Anomalia. anomalia, né? Volume decrescente Com vela. seria um processo de correção, não é isso? Então você entrou na correção, né? Na microtendência, analisando microtendência, hein? Na microtendência. Esses três candles aí. Esse candle que você marcou é o segundo candle, tá? Segundo candle. O candle anterior. E o candle que você marcou e o outro candle. Isso aí não seria uma... Analisando em microtendência, tá? Microtendência. Isso aí não seria uma correção? Conforme aquilo que a gente fala lá no nosso curso? E conforme a Ana Cowley fala? É ou não é? Quem fala aí? Quem pode dizer? Não é correção? Sim, sim. Volta rapidinho no gráfico aí, amigo. O Lucas está dizendo que não é correção, não. E Como? aí, Lebins? Ele está dizendo que Não, esses três candles não seriam uma correção, hein? Em microtendência, tá? que isso não seria uma correção. Uhum. Por que não seria correção, Lucas? A movimentação que ele fez, esse candle que bateu lá na resistência e deixou esse pavio, quando ele bateu aqui no suporte, olha o volume que ele fez, não foi esse volume menorzinho? Sim. Então, ele desceu desacelerando. Ele não começa a crescer no candle seguinte, é porque eu não tô, como eu estou pelo celular, eu não estou enxergando bem a relação do candle com o volume, mas eu acho que esse que bateu no suporte aqui foi o que fez o menorzinho, não foi? Sim. Então, ele desceu desacelerando. Se ele desceu desacelerando, ele foi uma correçãozinha. Pois é. Mas o Lucas está dizendo que não. Não Porque se porque a está em gente verificar, microtendência ó, de... se a gente verificar isso aí, essas três barrazinhas aí descendo, foi um ciclo. Quando ele começou a subir, ele já formou outro ciclo, que deu impulso. Ele pegou impulso no Exato. suporte, e aí depois ele começou a fazer, ele já cresceu um pouquinho no verde, depois fez o vermelho, que cresceu mais ainda. Então ele só foi pegar um impulso no suporte para poder continuar a jornada dele. Uhum. Lucas, você falou que não é correção porque está em microtendência de alta. E o volume está decrescente. Não, quando o volume está decrescente em uma tendência de alta, um volume decrescente à luz do VPA, isso é uma correção, tá? Se você tem um volume decrescente ou contido, volume decrescente ou contido, você lembra que eu falo isso lá na aula? De volume? Volume decrescente ou contido, isso é uma correção. Tem uma coisa Entendeu? que eu gosto de pensar também sobre macro e micro tendência, é que toda macro tendência é micro tendência de um time maior. E toda micro tendência pode ser a macro tendência de um time menor. Exato. Mas, Lucas, a gente não está falando de VSA aqui agora não, tá? A gente está falando aqui de VPA, tá? Está de Ana Cole. Deletando. A gente está falando de VPA, tá?
Então você precisa estudar, precisa me dizer para quantos por cento corrige a FIBO, tá? Me mostrando na literatura. Você está me devendo isso. Menos um ponto. Menos um ponto aí, porque você analisou achando que isso aí não era correção, certo? E menos um ponto porque você acha que isso aí era VSA, mas estava falando de VPA, tá? Você já tá com 7, viu, pai? Dá meio ponto pro rapaz. Dá meio ponto se ele... Pronto, Lucas, vou dar meio ponto aí. Se você fizer duas entradas agora, usando qualquer um dos teoremas, e forem essas entradas vitoriosas. Aí você fecha com 7,5. Não, 30 segundos. Eu quero no seu ponto fraco. Eu quero na sua fraqueza. Eu quero é lá. Vini não alivia não, viu? Não me enviar pra quê? Eu quero onde você tá treinando menos. Porque tanto faz, pô. Tanto faz se você tá em 30 segundos, 1 minuto, um dia, 15 anos. É a mesma coisa, pô. Não é verdade, mas 30 segundos tem aquela questão da inspiração, né? Mas aí ele se adapta. É questão de adaptação. Isso é verdade. Entendeu? Fábio opera até 5 segundos. Por exemplo. Vai lá, meu querido. Meio ponto aí, se acertar duas entradas aí, tá? Olha, já tem um negócio aí. Olha, Miss. Tá vendo aí? Aham. Aí é que escola. Pois é. Aí é VSA. Pois é, papai. Mas vamos ver, vamos ver. Olha. Deu uma sorte do cabrão com o cara. Aí, filhote. 25 décimos. 0,25. Aqui é análise, pai. Isso aí, isso aí. Ah, o cara é foda. Aqui é análise. Soprou mesmo, Gilberto. Ele soprou pra descer mesmo. Virou notebook. Ele ficou apertando o cursor, aquela seta pra baixo do teclado. Ficou apertando várias vezes. Aí não passou nem vento. Não passou vento, não. Agora, Vini, se essa entrada dele fosse em 1 minuto, ele tomava a voz, né? Uhum, já. E aí, Lucas?
que é que vai acontecer agora aí, Lucas, com o gráfico? Eu tinha pegada da retração aí nessa hora. Ah, você já deu uma entrada ali, não foi? Vai ficar no Lois. Ele deu entrada. Olha, zero. Cadê? Empatou, Mostra aí que empatou. eu não vi não, cara. Cadê? Empatou, ele tem uma chance. É, Olha. empatou, tem mais uma chance. Sorte da desgrama. Em- Vai pra Las Vegas, viu? Opa aí, o empate também é uma vitória. Eu tô ligado. Quem fala isso aí? Já dizia o Tite. E aí, Aramis, considera esse empate aí como uma vitória na avaliação? Rapaz, bota aí 10 décimos. Pois é, justamente porque não teve a vitória mesmo, né? O dinheiro não entrou na conta de treinamento. Então você não vai receber 0,25, você vai receber 0,12, 125, tá? Me dê, papai. Beleza, cara. Já viu que você precisa estudar, né, meu irmão? Beleza. Beleza. A gente se fala aí depois. Bom, pessoal, agora eu vou deixar para abrir para vocês aí, quem quiser perguntar, quem quiser fazer alguma pergunta para Lucas, tá? Fique à vontade aí. Eu queria pedir para ele explicar aquela primeira entrada que ele deu dos 25 décimos. Pronto. Explica aí, Lucas, aquela primeira entrada. Por que você entrou aí? Tu leu aí, Aramis? Mostra lá, Lucas, o local da entrada, por favor. Por Aramis ver. Marque o candle que você entrou. Certo. Aramis, ele disse que isso aí é teorema 2 ou 3. Não vi direito. O que você falou aí? Teorema 3, tá? O teorema 3 diz que numa tendência consolidada, a anomalia, ela abre possibilidade de trade. Exato. O que é uma tendência consolidada? Responda aí, Lucas, o que é uma tendência consolidada? E o que seria anomalia também, né?
Não, mas o Aramis perguntou o que é uma tendência de baixa consolidada. Né? Você está apenas respondendo, olha, nós temos aqui uma tendência de baixa. Mas o que é isso? Entendeu? E aí, Aramis, essa resposta aí satisfaz você? Eu entendi o que ele quis dizer. Agora, no meu entendimento, numa tendência de baixa consolidada, eu esperaria topos e fundos descendentes. Eu não gosto muito de referenciar a cor para poder falar de análise, não, entendeu? Então, eu preferi entender. Ele está fazendo topos e fundos descendentes, ele está seguindo, porque ele está num canal de baixa. Se a gente fizer aqui uma microanálise, a gente percebe que sim, né? Ele tem aqui um topo, desce, bate no fundo. Oi? Ele tá dizendo que pode ser também. Pronto. Você já deu a resposta. Isso aí também pode ser. Figura, Lucas. Não, foi por isso que eu falei a questão da cor, porque, por exemplo, ele falou assim, ó, apareceu uma anomalia. Então, eu queria entender o que seria essa anomalia que ele entrou e por que ela disse que o gráfico ia descer. Porque a anomalia, ela fala alguma coisa com a gente. Eu vi que ele entrou, eu percebi que ele entrou em uma anomalia. Agora, por que ele considerou isso uma anomalia? Eu até me lembro que essa entrada aí, o fato de você ter deixado ele operar em 30 segundos foi o que salvou, né? Porque se fosse 1 minuto, seriam nós. Tá vendo, Lucas? Te ajudei aí, viu? Eu aí, nesse caso aí, aí onde ele marcou, eu consideraria uma tendência consolidada de baixa. E nesse topo aí formou um Harani, a segunda vela rompeu a mínima, confirmou a tendência de baixa. Aí deu uma lateralizada, fez uma correçãozinha e voltou a romper. Aí eu consideraria uma tendência de baixa consolidada. Aí veio aqui na anomalia, aqui mais na frente aqui, essa anomaliazinha aqui, e confirmaria a tendência de baixa consolidada. Tô entendendo. Mas olha, o que a Aramis está perguntando é o que é que seria uma tendência de baixa consolidada à luz da literatura, tá? Ah, sim, sim. À luz da Está literatura. misturando os conhecimentos. O que é que nós chamamos de tendência de baixa? Uma tendência consolidada é só olhar em macro, né? Ver em forma macro, assim, você vê uma tendência de baixa ou de alta consolidada. De forma mais Mas macro. a definição, quero a definição disso. Ela me quer a definição disso. Entendeu? Topos e fundos descendentes de baixa e topos e fundos ascendentes de alta. É a definição. Certo. Outra coisa que o Aramis perguntou o que seria essa anomalia? O que motivou ele a entrar? Por que essa anomalia aconteceu ali? Tá?
Isso seria o conceito da anomalia? Eu entendi que você colocou a questão da situação gráfica, mas o que eu perguntei exatamente é, aquele candle que você fez a entrada, você falou que entrou em uma anomalia. Eu concordo com você. Agora, que tipo de anomalia? O que foi que essa anomalia disse para você? Como é que a gente considera uma anomalia? A gente olha para o quê para considerar anomalia, além da questão gráfica? Vini? Caiu? Não, tô aqui, meu querido. Tô aqui. Ah, pronto. Ele respondeu. Deixa eu ver aqui. Na verdade, com esse pavio todo, foi sorte. Sorte. Pera aí, rapaz. Pera aí, não brinca comigo, não. Sorte. Então você deu entrada baseada na sorte. Por isso que eu falei para ele para Las Vegas. Mega Sena Isso, também é sorte, pô. eu ainda tô lendo ainda, né? Tem dá um puxão de orelha em mim, mas isso aí seria esforço e resultado? Pouco esforço e muito resultado. Eu tô lendo ainda. Mas, Lucas, você tá dando entrada baseada na sorte? É? Você vai na Mega Sena que tu ganha mais, pô. Não, mas essa não é a resposta. A pergunta que o Aramis fez é o que é anomalia. Entendeu? O que você tem que observar para considerar que aquilo ali é uma anomalia? O que é que eu tenho que observar no gráfico? O que é que eu tenho que observar? À luz daquilo que a gente já passou para vocês, tá? Volume? 1.0 todo a falar disso. Volume? O Reginaldo já deu umas dicas aí, né? Eu tô estudando, eu tô meio. Mas pra mim é o volume. É esforço e resultados, né? Ah, depois que o Reginaldo fala alguma coisa, você... Ah, exatamente, isso aí tem que ver, igual a Aramis. Quando a Aramis falou lá. Eu tô calmo.
Sim, é porque esse Waze. Mas a ideia do Waze, né, entendo. Mas a ideia do Waze é a mesma naquele vídeo, entendeu? Porque aí, Lucas, você também poderia fazer uma análise de anomalia baseada em Anna Collin também, entendeu? Se você observar antes e depois, o que foi que aconteceu, entendeu? Isso é anomalia, mas aí é uma anomalia baseada em VPA. Mas também a gente poderia considerar para o Kindle seguinte a análise VSA, que é o esforço versus resultado, entendeu? Mas a gente poderia fazer uma análise de Anna Collin também, e foi uma coisa que aconteceu. No canal de baixa, você tem uma sequência, né, de candles de baixa, ele bateu no suporte, o volume aumentou, e na sequência ele só fez aumentar, e ele aí ganhou força para continuar. Você vê até o corpo das velas, que continuaram descendo depois, né? Ele deu uma injeção ali. Não, filhote, Lucas, VPA não é esforço e resultado, tá? VPA é basicamente confirmação e anomalias em relação ao corpo do candle e o volume dele, tá? E o volume anterior. VSA, sim, certo? Esforço e resultado, oferta, demanda, certo? Tem esses, VPA é tudo que se estudou na 1.0, é Anna Collin. tudo aquilo que eu falei, exatamente, tudo que eu já falei na 1.0 é VPA. Aquele conceito de correção que você, aquela entrada errada sua lá, que você achou que o gráfico iria, aquela sua entrada ali foi uma entrada numa correção, aquilo ali é Anna Collin, certo? Aqueles conceitos que eu falo lá no Anna Collin nas aulas sobre volume do curso 1.0, entendeu? Inclusive a nossa avaliação aqui é da 1.0 e pelo que eu estou percebendo, você está com conhecimento limitado em relação ao volume, tá? VPA, que é aquilo que a gente fala na, nas aulas do curso 1.0. A gente está fazendo a avaliação da 1.0, tá? Então presume-se que você, pelo menos, deveria ter um conhecimento de VPA, no caso de volume, daquilo que a gente apresentou no curso de Geometria Fractal 1.0, tá? Então, baseado no curso de Geometria Fractal 1.0, você poderia com certeza responder essa pergunta e também poderia ter evitado aquele loss, entendeu? Só usando o VPA, só usando aquilo que a gente explicou, certo? O VSA a gente ainda não, a gente apresentou meio que de forma sucinta, tá? A gente não apresentou detalhes, tá? A gente vai falar isso na próxima aula sobre volume em OTC, a segunda parte, tá? Entendeu, Lucas? Então você precisa estudar FIBO, você precisa... o que foi mais que eu falei para você rever? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. O que foi mais, Lucas, que eu falei? Você precisa rever? Você precisa estudar volume, certo? VPA, entender bem aquela ideia do volume, tá? Vini, Olha, meu querido. ele fez uma pergunta aí que eu acho importante tirar essa dúvida agora, viu? Sobre o ex. Cadê? Ele fez no chat? Não, agora aí, ele está perguntando se esse WW é VPA ou VSA. Bom, naquela aula que eu falei sobre volume OTC, logo no início da aula,
eu falo o seguinte, o indicador Waze foi criado por David Waze. Ele foi aluno de Wyckoff, certo? E ele escreveu um livro que quase ninguém pediu. Eu falei pro pessoal, olha, tá aqui, quem quiser entra em contato comigo. Acho que ficou uma semana, o pessoal ficou quase uns 5 dias aí sem me pedir o livro, tá? E aquele livro, aí eu falo, né? Aquele livro, ele mostra a teoria dele, do indicador que ele fez. E esse indicador é baseado nos conceitos de Wyckoff. E aí eu falo, quais são os conceitos de Wyckoff? Aí eu digo, né, esforço, resultado, papapá, certo? Isso é VSA, certo? Então, o indicador Wave, ele foi criado, certo? Para mostrar, para na prática, os conceitos de VSA, certo? Mas, da forma como eu configurei, é possível que você identifique VSA e VPA também. Entendeu? Da forma como ele está configurado, você pode usar não somente os conceitos de Wyckoff, mas também os conceitos de Anna Collin. Entendeu? Beleza? Lucas? Ele está digitando. Ah, tá digitando. Vou ler e estudar mais. Tranquilo, meu querido. É isso aí. Entrei na pandemia, meu amigo. Vini, o Wyckoff mostra tanto o VSA da forma como eu configurei, sim, meu querido. Porque se você for usar o Wyckoff, o Waze, na configuração padrão dele, como o David, né, o dono, o criador desse indicador, ele mostra, você só vai ver o Wyckoff, tá? Você só vai ver VSA. Mas da forma como eu configurei, você vê não somente o VSA, quanto o VPA. Sim, Você pode Lucas, usar os dois conceitos. eu entrei em março. Quando eu fui suspenso do trabalho. Eu estou suspenso do trabalho até hoje por causa da pandemia. E aí eu comecei a estudar mercado, entendeu? E depois que eu descobri Vini, não larguei mais. Larga mais o osso. Pra quê, meu filho? Você ainda vai me dar muito dinheiro. Eita, A, eu não, aí que é option. a maioria entrou no mercado na pandemia. Eu também entrei na pandemia. Cara. Eu, na verdade, eu comecei esse projeto social por conta da pandemia, tá? Porque se não fosse isso, eu estaria hoje até hoje estaria quietinho na minha. Eu estava sossegado, eu estava trabalhando, eu investia fundo imobiliário, tesouro direto, aí veio essa pandemia, pegou, saí da zona de conforto. Entendi. Beleza, então. Então, Vini, vamos... você não está conseguindo ler não, Vini, o que ele está escrevendo? Aí tá perguntando onde é que eu moro. Olha. Rapaz, você tá querendo saber o que, meu filho? Eu moro em Salvador, meu querido. Na verdade, eu tenho uma residência nas Filipinas, tá? Eu morei lá e trabalhei lá numa empresa e tal, de energia eólica e tal. Não sei se você sabe, eu sou engenheiro eletrônico e trabalhava, né, com automação industrial, hoje não estou mais. E quando veio a pandemia, veio meu problema de saúde, aí eu pedi demissão, que eu vim para o Brasil e continuei trabalhando na empresa de lá, tá? Na empresa lá. Na verdade eu vim para o Brasil, mas não ia ficar muito tempo. Eu não ia ficar muito tempo, ia ficar só uns 3 meses. 2 ou 3 meses. Aí veio a pandemia e me impediu de retornar.
E aí eu continuei trabalhando pela empresa daqui, montei toda uma estrutura, né? A empresa montou toda uma estrutura para mim de home office. Mas aí veio a pandemia, veio o problema de saúde e aí eu pedi para me mandar embora, tá? O meu diretor não queria me mandar embora de jeito nenhum. Aí disse que quando o dia que eu quisesse voltar, as portas estavam abertas. Inclusive eu estava conversando com ele ontem. Ele quer que eu volte, mas eu não quero. Eu vou dar um tempo, tá? Eu vou ficar 1 ou 2 anos aí. Vai dar uma sangrada na IKEA agora, né? De férias. Não, mas eu não tô operando tanto na equipe, porque como é que eu posso dizer? Esse período aí eu já fiz uma economia para poder ficar, né, parado um período para poder me recuperar do tratamento. Ainda estou fazendo tratamento, tá? Tem a parte da quimioterapia, entendeu? Para fazer, entendeu? Então tem toda essa etapa aí que a gente não pode pular, entendeu? Então eu resolvi dedicar a minha saúde, cuidar da minha saúde, né? Dedicar a mim mesmo, né? Dar tempo para mim, dedicar esses 1 ou 2 anos aí até eu me recuperar 100%. E aí quando eu voltar, eu volto com força aí. Aí eu parei de operar tudo, tá? Só fiquei uma vez ou outra aí fazendo algumas coisas, alguns treinos aí. Mas... Parou de operar para dar um sossego para IKEA? Na verdade, eu até fiz umas operações aí que eu comprei um Fusca, né? Comprei um carrinho, aí eu fiz uma operação que eu poderia pagar para vender. Aí que olha falando, graças a Deus aquele ID faz tempo que não entra. Pois é. 300 quilômetros, né, meu querido? Tá perto, pô. Beleza, pessoal? Ô Vini, eu também moro em Salvador. Você mora em Salvador, é? Rapaz, marca um dia essa galera aí de Salvador pra gente se encontrar aí no local. E Só dizer aí. E se conhecer pessoalmente aí, ou marcar um dia. Fechar um camarote no carnaval. Canudos, pô, eu já ouvi falar, meu querido, Canudos. Mas nunca tive lá não, tá? Antônio Conselheiro, terra de Antônio Conselheiro. Exatamente. Ah, massa, legal, legal. Legal, meu querido. Isso aí. Mas parabéns, viu? Ficou com 7,3, tá? Vamos deixar essa nota aí pra você. Viu? Dá para passar. Não, quem disse? Minha média é 8, pô. A média é 8? A minha média é 8. Ah. Vai ter recuperação, vai ter prova final. Passou não. É a média 8 dos mínimos múltiplos. Pois é. Mas tranquilo, meu querido. Obrigado por ter participado, viu? Por ter aceitado aí o desafio, tá? Na verdade é uma forma descontraída, tá? De testar conhecimento, de aprender também. Você já viu aí onde estão os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Você já sabe que precisa melhorar e aí é só correr atrás, entendeu, meu irmão? Jogar duro aí que você vai. O instalador quando você quer pegar foto dos caras. Ó, faz o seguinte, para poder melhorar essa situação. Estude sobre volume, faça um resumo para mim, mande para mim, um relatório para mim sobre volume. E mande para mim no meu privado lá. Quando você fizer isso aí eu te coloco lá na 2.0. É a sua recuperação, viu? Não vale plágio, viu, pai? Eu vou saber, igual o Everton aí, tô pegando foto de relatório aqui. Não. Eu peguei, só que eu adicionei mais algumas coisas, né? Eu vi 2 linhas só.
Pronto, faço o vídeo, meu querido. Pronto, melhor ainda. Everton Gambiarra. Mas beleza, meus amigos. Muito obrigado aí, viu? Muito obrigado por ter participado aí. Tamo junto aí. A gente vai encerrar aí, tá? Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite, amigos. Boa noite, César. Boas noites, César. Boa noite.